Olá pessoal, aqui é o Thiago. A gente vai dar continuidade à aula aqui de circuitos eletrônicos analógicos, né? Ainda estamos falando da introdução e a gente vai discutir um pouquinho sobre métodos de associação de amplificadores em cascata, uma vez que a gente vai usar isso demais ao longo da disciplina e no livro texto, basicamente, isso não é discutido de uma forma muito explícita. Então eu achei relevante, né, dado os resultados dos últimos semestres, a ter essa discussão logo no início da disciplina. Então vamos lá. Então, o que é importante? A associação em cascata de estágios de amplificadores, né, é uma técnica muito empregada na construção de amplificadores mais completos. Por quê? Como a gente discutiu na introdução anterior, né, se a gente for ver os três tipos de amplificadores monoestágio que existem, né, pegando pelo TBJ, né, o coletor comum, base comum e o emissor comum, não existe nenhum daqueles monoestágios que vão dar as características mais idealizadas de nenhum tipo de amplificador, seja ele de tensão, de corrente, transcondutância, transresistência. Né? Sempre tem algum problema ali. Por exemplo, o amplificador emissor comum, ele é um amplificador de tensão interessante. Né? O problema é que a gente tem uma impedância de saída muito grande. Né? Se eu quiser aumentar o ganho, eu tenho que aumentar a impedância de saída, e isso não é um amplificador de tensão ideal. O ideal seria ter uma resistência de saída muito baixa. E como é que eu posso fazer um amplificador de tensão mais idealizado? Eu posso associar um emissor comum com um coletor comum. O coletor comum é um buffer de tensão, então ele consegue carregar a tensão do meu circuito anterior para a minha carga e fazer com que a carga enxergue uma impedância de saída baixa. Então isso que é uma associação em cascata de amplificadores, e é assim que a gente o faz para a gente ter um amplificador mais idealizado. No entanto, quando a gente vai analisar esses amplificadores multistágios, existem muitas dúvidas em relação aos métodos de análise, tanto de polarização, né, e de pequenos sinais. Então, por isso que eu fiz essa aula, para a gente poder discutir as técnicas que a gente pode empregar para fazer essa análise. Né. No caso da polarização, a gente tem que distinguir dois tipos de circuitos. A gente tem os amplificadores desacoplados, que são aqueles que fazem a conexão de um estágio com o outro a partir de capacitores de bloqueio e de bypass, né. E aí, ou por pontos de alta impedância também, né? Isso acontece quando a gente tem um estágio, por exemplo, com o MOSFET conectado a um estágio com o MOSFET, que aí o MOSFET tem uma impedância muito alta, ele consegue desacoplar um pouquinho essa conexão entre os estágios. Né? Neste caso, a gente pode analisar cada estágio, a polarização de cada estágio separadamente, porque os capacitores vão fazer com que não haja influência das tensões e correntes contínuas de polarização de um estágio no outro. Né? Agora, se a gente tiver um amplificador um amplificador diretamente acoplado, aquele que não usa capacitores de bloqueio entre estágios, aí a polarização de um estágio influencia na polarização do outro. E aí fica um pouquinho mais difícil da gente analisar. Então, aqui tem um exemplo de amplificador desacoplado. Nesse caso, eu tenho os capacitores de desacoplamento, que fazem a conexão entre a fonte de sinal e o primeiro estágio, entre o primeiro estágio e o segundo estágio, entre o segundo estágio e a carga. Neste caso, a polarização de cada estágio está contida naquele estágio. Logo, eu posso analisar cada um separadamente. Né? É muito mais simples fazer essa análise. Agora, nesse tipo de circuito aqui, onde eu tenho um circuito diretamente acoplado, eu já tenho um problema. Né? Eu não posso simplesmente separar os estágios e analisar a sua polarização separadamente, porque um vai influenciar no outro. Isso tem que ser levado em conta na minha análise CC. Beleza? Agora, como que eu analiso isso? Quais são os métodos? Eu tenho uma solução completa, que para esse circuito específico talvez seja a solução mais interessante, mas à medida que os circuitos vão crescendo, a solução completa fica mais complexa também. O que é a solução completa? É eu levantar todas as equações de Kirchhoff relevantes desse circuito. Vou fazer a lei dos nós, vou fazer a lei das malhas, que seja, e vou resolver um circuito elétrico. Só que quanto mais estágios ou quanto mais complexo for o meu amplificador, mais equações eu tenho que resolver. Né? Outra solução é uma solução iterativa. Eu ainda tenho que levantar as equações, só que em vez de resolver o sistema de equações de uma forma direta, eu faço algumas simplificações iniciais, vou calculando os resultados e vou realimentando esses resultados no meu sistema, e à medida que eu vou recalculando esse sistema de equações, eu vou convergindo para uma solução que vai ser tão precisa quanto as minhas simplificações e
os meus arredondamentos, né? Então, obviamente, eu não vou chegar no resultado, não necessariamente eu vou chegar no resultado extremamente preciso, mas lembrando que em eletrônica, precisão dos cálculos, né, depende muito dos seus modelos também. Então, isso não é necessariamente um problema. Beleza? Então, eu vou fazer os exemplos aqui. Então, na solução completa, né, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que levantar todas as correntes e todas as tensões do circuito. Né? Então, por exemplo, ali, estou pegando um exemplo de beta igual a 100 só para fazer a matemática, né? Então eu poderia calcular ali a equação do nó VB1, né? Então fazendo eu uso normalmente o método dos nós para fazer os meus cálculos, é o método que eu mais uso porque eu acho mais simples de enxergar o método dos nós num desenho de circuito eletrônico, né, onde você não tem as malhas fechadas. Então ali está a equação do nó VB1, né? Não vou entrar em detalhes. Teoricamente os alunos já deveriam saber bem sobre isso, mas caso vocês queiram saber um pouco mais sobre o método dos nós, eu vou deixar um link na descrição do vídeo sobre uma videoaula que eu preparei há mais tempo no meu canal particular sobre esse assunto. Mas está ali a equação do nó VB1, né? Eu tenho também a equação de IE1, que é simplesmente pegar a VB1 menos a tensão da junção base emissor do transistor Q1 e aí eu vou encontrar a tensão VE1, né? E dividir pela resistência RE. Aí eu vou encontrar a equação da corrente IE1. A corrente no resistor RC1, que eu chamei de IRC1, que é a soma da corrente coletor do transistor Q1 e a corrente de base do transistor Q2. VB2 é 15 menos a queda de tensão no resistor RC1. Né? Com isso eu consigo calcular IE2, que é 15 menos 0,7, que é a tensão da junção de base de emissor base do transistor Q2, menos VB2, sobre a resistência RE2. E IB2, que posso usar as equações do TMBJ para fazer essa relação de IB2, IE2 e IC2, e a mesma coisa para IB1, IE1 e IC1. Então aqui são todas as equações relevantes deste circuito. Né? O que eu preciso fazer agora? Resolver o sistema. Né? Então um exemplo de resolução, eu pego a primeira equação, eu vou substituir a equação de IE1 aqui, lembrando que eu posso relacionar IE1 com IB1, né? Eu tenho uma relação de beta mais 1 entre os dois. Com isso eu tenho uma expressão que depende só de VB1. Com isso, eu calculo VB1 e a partir de VB1 eu calculo IE1, IB1 e IC1. Agora, pegando a equação de VB2, também que a gente levantou, eu posso substituir IRC1 nessa equação, vou encontrar aquilo, lembrando que eu já calculei IC1, preciso agora descobrir quem é IB2. Mas eu tenho uma expressão para IE2, e assim como foi feito anteriormente, eu posso associar IE2 e IB2. Com isso eu tenho uma expressão de VB2 que depende só de IC1, que eu já conheço, e de VB2. Com isso eu consigo calcular os valores de VB2, e assim IE2, IB2, IC2 e consequentemente IRC1. Então tenho aí todas as tensões, todas as correntes do meu circuito. Beleza? Não pareceu muito complexo, porque o circuito é relativamente simples. Lembrando que se eu tiver mais nós no meu circuito, mais complexo não vai ser a minha resolução. Agora, como é que eu posso fazer a solução iterativa para encontrar a minha análise CC, né, minha polarização? Eu tenho ainda que levantar todas as equações. Então estão ali todas as equações, mesma coisa que eu fiz na resolução completa. Só que agora eu vou fazer uma premissa inicial. Eu vou assumir inicialmente que beta é muito grande. Né? O que isso implica? Implica que as correntes IB1 e IB2 vão ser muito pequenas e eu vou considerar inicialmente que elas são zero. Beleza? Se beta for realmente muito grande, né, talvez 100 não seja um valor excessivamente grande para esse circuito, mas se for muito grande, sei lá, 500, 1000, talvez essa premissa inicial já valha para fazer uma análise de polarização adequada. Mas como é que a gente parte daí? Então eu só manipulei aqui a expressão para ficar fácil fazer a iteração. Então, inicialmente eu considero que B1 é igual a zero e diretamente eu calculo VB1, 5 volts. E aí eu vou calculando o resto. Calculo IE1, calculo IRC1, porque considerando IB2 também igual a zero. Calculo VB2, calculo IE2. E por final eu vou calcular os valores de IB1 e IB2, que obviamente não vão ser zero. Né? O que eu faço agora? Eu vou pegar o resultado final dessa primeira análise e vou realimentar no meu sistema. Então eu vou refazer as contas considerando IB1 igual a 14,16 microamperes e IB2 igual a 31,658. Né?
microamperes. Eu não me preocupei aqui, nesse exemplo, com o número de algarismos significativos, né? Mas isso pode ser relevante se você quer ter uma consistência no tempo de convergência da sua análise. Então vamos lá, eu vou substituir aqui os valores do cálculo anterior, vou encontrar de novo VB1, IE1, IRC1, VB2, IE2 e de novo IB2 e IB1. O que eu faço agora? Eu comparo os resultados obtidos com a realimentação que eu fiz. A gente pode ver que tanto IB1 quanto IB2 ainda não convergiram para um valor final. Então o que eu faço? Realimento novamente. Calculo de novo VB1, IE1, IRC1, VB2 e assim por diante. E vou encontrar novos valores de B2 e B1. Ainda estão distantes, né, dado meu número de algarismos significativos. Então eu vou realimentar mais uma vez. Já estamos na terceira. Calculo tudo de novo e comparo. Ainda não convergiu. Vamos de novo. E vamos fazer isso até que alguém comece a convergir. Então aqui já temos uma convergência de B1, né? Neste caso, como VB1 e E1 dependem de IB1, esses dois valores já convergiram. Não preciso ficar recalculando. Eu só vou agora realimentar IB2. E vou calcular. Ainda não convergiu. Continuo fazendo os cálculos. Agora convergiu, né? Ou seja, neste caso, eu tenho a convergência da minha iteração. Aqui gastou bastantes iterações, né? Gastaram em torno de 6 ou 7 iterações, mas se você tiver, por exemplo, definido, não, eu quero 2 algarismos significativos, provavelmente teria convergido mais rápido, né? Como eu já tinha comentado. Né? E outra coisa, né? A precisão da sua resolução depende dos seus arredondamentos. Isso é importante. Porque se você comparar com a solução completa, não são exatamente iguais os valores, né? Mas a gente tem um erro nessa solução iterativa que pode ser aceitável, né? Caso você não aceite nenhum tipo de erro, aí a solução completa é a sua única saída mesmo. Tudo bem? Então é assim que a gente faz a análise CC de um circuito multistágio. A gente pode ter esses dois caminhos. E como que a gente pode aplicar agora a associação para o sistema de pequenos sinais, né, fazendo análise CA? Neste caso, independe se eu tenho um circuito diretamente acoplado ou desacoplado. Por quê? Porque no modelo CA os capacitores não fazem mais influência, né? Não tem mais influência. E aí, o que eu tenho? Eu vou pegar um exemplo aqui do circuito um pouco mais simples, né? E eu vou desenhar o modelo de pequenos sinais desse circuito. De novo, o que eu fiz? Eu vou curto-circuitar todas as capacitâncias e vou aterrar as fontes CCs. E aí eu vou encontrar um modelo que é mais ou menos esse, né? Ali eu marquei as conexões. Então eu tenho a conexão da fonte com o primeiro estágio, a conexão do segundo estágio do primeiro estágio com o segundo estágio e a conexão do segundo estágio com a carga. Beleza? E já associei alguns resistores juntos, né? Fica mais simples de enxergar. Bom, o que eu posso fazer agora? Né? Eu posso fazer ou resolver o circuito elétrico que apareceu. Isso sempre vai ser uma possibilidade. Às vezes vai ser uma possibilidade que vai gerar muito trabalho. Mas um método interessante é você modelar cada estágio como um amplificador. Né? Um amplificador de tensão, um amplificador de corrente, que seja. Né? E você depois associar esses amplificadores modelados para você encontrar um circuito final. Né? Então aqui eu exemplifiquei pegando o primeiro estágio, né? Eu posso modelar isso como sendo um amplificador de tensão, como está desenhado ali, né? Usando o modelo Norton na saída, por exemplo. Né? Então tem uma resistência de entrada que é o paralelo de RB1 e RP1, uma resistência de saída que no caso ali, né, pelo ponto de corte que eu dei, é o próprio RC1, né? Se eu quisesse incorporar a resistência de saída do transistor, provavelmente estaria ali também, mas pegando só o exemplo. Né? Então ali eu teria um modelo de amplificador de tensão com uma saída do modelo Norton, e eu posso fazer um modelo Thevenin também. Né? Então o modelo Thevenin eu pegaria a partir do meu modelo Norton e simplesmente faria uma substituição de fonte. Né? Então é isso aí. Uma vez que eu fiz isso para os dois estágios, eu teria um circuito final que seria mais ou menos esse. E aí como é que fica o ganho desse circuito? Pensando no ganho global, por exemplo. Né? Eu faria a tensão de entrada, vezes o divisor de tensão formado pela resistência de entrada do primeiro estágio com a resistência da fonte, vezes o ganho em malha aberta, né,
do primeiro estágio, vezes o divisor de tensão formado pela resistência de entrada do segundo estágio com a resistência de saída do primeiro estágio, né? Vezes o ganho do segundo estágio, o ganho malha aberta do segundo estágio, vezes o divisor de tensão formado pelo resistor de carga e o resistor de saída do segundo estágio, né? Esses divisores de tensão, eles são o que eu chamo de efeito do acoplamento. Na hora que eu acoplo um estágio com o outro, eu tenho esse efeito de carga formado pela interação entre a resistência de saída do estágio anterior e a resistência de entrada do próximo estágio, né? E aí eu tenho uma equação, né, que é basicamente um múltiplo ou seja, meu ganho global é a multiplicação dos ganhos individuais de cada estágio vezes os fatores de acoplamento, beleza? Qual é o problema desse método? Umas coisas que a gente tem que sempre lembrar, e óbvio que quando a gente for trabalhar cada tipo de amplificador, isso vai ficar um pouco mais claro, mas só para a gente ter isso na cabeça, né? Caso exista alguma dependência dessas impedâncias de entrada e saída de um estágio com o que vem depois ou o que vem antes, né? Ou seja, com a influência do estágio anterior ou do estágio seguinte, eu não posso fazer uma modelagem sem olhar essa conexão, porque senão eu faria uma conta de uma resistência de entrada ou de uma resistência de saída que vai ser afetada na hora que eu faço essa conexão. E aí eu posso me enganar muito na minha análise, né? E não é bem um problema, uma característica, né? Eu tenho que montar um circuito final para poder analisar. Ou seja, eu faço análise de cada estágio, mas depois eu tenho que montar essa cascata de estágios para poder ver onde estão os meus acoplamentos, né? Os meus efeitos de acoplamento para poder incluir na minha equação. Isso pegando um exemplo aí de quando que essas características dos amplificadores dependem de outros estágios, né? É só pegar, por exemplo, um base comum ou um coletor comum. Por exemplo, o coletor comum, a impedância de entrada do coletor comum depende da carga. E a impedância de saída de um coletor comum depende da resistência de saída do estágio anterior. Então não faz sentido analisar ele separado, tem que analisar ele dentro do contexto do circuito como um todo. Beleza? Ainda neste método, a gente tem uma forma de a gente agilizar um pouco o cálculo do ganho, que é uma coisa que eu faço com muita frequência. O que eu faço? Eu brinco um pouco com o desenho. Então, na hora de analisar um estágio, eu pego a impedância de entrada do próximo estágio e carrego para o estágio que eu estou analisando. Né? Com isso, o que eu estou fazendo? Eu já estou fazendo uma conta que leva em consideração o efeito do acoplamento desse estágio que eu estou analisando com o estágio seguinte. Né? E aí, quando eu calculo por exemplo, o ganho de um determinado estágio, esse ganho já está incorporado o valor desse efeito de acoplamento e eu só preciso multiplicar os ganhos. Eu não preciso fazer aquela montagem onde eu tenho que analisar os divisores de tensão que tem em cada conexão, beleza? Isso é uma forma que eu faço para agilizar um pouquinho a matemática, né? E tem um exemplo, né, onde eu peguei a resistência de entrada do primeiro estágio, carreguei para o circuito de fonte, né, e aí significa que a tensão de entrada do meu circuito agora ela já leva em consideração o divisor de tensão formado pela resistência de fonte e a resistência de entrada desse primeiro estágio. Né? Eu carreguei a resistência de entrada do segundo estágio para saída para o amplificador o primeiro estágio do amplificador, né? E aí eu tenho que o ganho AV2 ali que eu chamei, né? Que é VP2 por VP1. Vocês podem perceber que eu tenho ali um paralelo, né? Uma resistência em paralelo que é o RC1, que é a resistência de saída do primeiro estágio, com o RB2 e o RP2, que são a resistência de entrada do próximo estágio. Então eu carreguei isso, e na hora que eu calculo o ganho desse amplificador, eu já tenho a influência do acoplamento do meu circuito. Né? E a mesma coisa, quando eu calculo o ganho, a saída do último estágio, né, o ganho do último estágio, eu já carreguei a carga para dentro do amplificador, e aí eu vou ter o ganho AV1, AV2 e AV3, e meu ganho global vai ser o múltiplo desses três ganhos. Né? Eu não preciso fazer aquela montagem. Eu acho que isso ganha tempo, mas precisa de um pouco de prática, né? E aí tanto faz o que o analista vai usar, beleza? Mas é só para a gente saber que tem essa possibilidade, beleza? Bom, um outro método que o Cedra recomenda, e eu uso muito pouco, mas é bom falar, é muito parecido com o método anterior, só que agora eu trabalho não com um modelo Thevenin, por exemplo, mas eu trabalho com modelos Norton. E aí, em vez de ter que calcular divisores de tensão, eu calculo divisores de corrente. Né? Obviamente, para isso funcionar de uma forma interessante,
é interessante a gente fazer uma substituição de fonte da fonte, né? Em vez de trabalhar com o modelo Thevenin dela, a gente trabalha com o modelo Norton e fica mais fácil. Neste caso, o que acontece? Eu tenho que calcular ali quem que é o IB1 que eu desenhei, o IB2 e a corrente de saída, IRL. Beleza? Se a gente pegar a IB1, o que eu tenho? Substituindo a fonte para um modelo Norton, né? Eu vou ter a corrente de Norton, que é Vsig sobre Rsig, vezes um divisor de corrente, né? E aí eu calculo o IB1, né? Esse IB1 vai ser multiplicado pelo ganho do transistor, que é beta 1, né? E o IB2 vai ser menos beta 1 por causa do sentido da corrente, né? Vezes IB1, vezes um divisor de corrente também, para a gente achar a corrente IB2. Beleza. E RL vai ser a corrente IB2 multiplicada pelo ganho do segundo transistor, que é beta 2, né? Então vai ser menos beta 2 IB2, também por causa do sentido da corrente que eu estou desenhando, vezes um divisor de corrente, também para ver a corrente na carga. E aí, se eu quiser saber qual é a tensão de saída, se o meu objetivo for calcular o ganho de tensão, por exemplo, é só multiplicar a corrente de carga vezes a resistência de carga. E aí eu tenho o valor de VO. No final das contas, então, como é que fica o meu ganho global? Né? Ou seja, VO, a equação de VO ficaria a corrente de Norton, né? Vsig sobre Rsig, vezes o divisor de corrente do circuito do primeiro estágio, vezes o ganho do transistor do primeiro estágio, vezes o divisor de corrente do primeiro estágio para o segundo estágio, vezes o ganho do segundo estágio, do transistor do segundo estágio, melhor dizendo, vezes o divisor de corrente para carga e vezes a carga. Pronto. Então a gente tem agora uma multiplicação que envolve os ganhos dos transistores, os ganhos de corrente dos transistores, vezes os divisores de corrente do acoplamento de um estágio com o outro. E aí, se eu quiser transformar isso em tensão, eu tenho que multiplicar pela carga e dividir pela resistência de fonte. Basicamente é isso. É um processo que, em alguns casos, fica bem rápido de fazer, mas eu confesso que eu uso muito pouco. Beleza? Então, basicamente, eu tenho esses métodos, né? Eu imagino que foi uma apresentação bem rápida e é interessante a gente fazer algumas análises para a gente treinar, mas eu não vou fazer um exercício agora para fazer isso, porque na discussão das próximas etapas da disciplina a gente vai fazer isso com bastante frequência, beleza? Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo no Moodle. Né? A gente vai montar alguns fóruns para a gente poder discutir isso e vai discutir um pouco também nas lives que a gente vai fazer. E caso você não seja um aluno do FMG, né, que esteja assistindo isso no YouTube apenas, deixe nos comentários aqui, me mande um e-mail e a gente pode discutir, beleza? Grande abraço, até a próxima.